relação de tudo, né? Alguns filósofos que estão na base assim, das construções e definições de homens, mulheres, masculino, feminino, ou seja, vou entrar um pouquinho na questão de gênero, mas fazendo às vezes uma regressão no tempo, indo até Aristóteles, porque na realidade nós temos uma tradição filosófica muito forte que está na base de todos os sistemas de representação da nossa cultura, que ainda é uma cultura patriarcal. Então, a relação mulheres, ciência e ciência, mulheres na ciência, é uma relação muito problemática em vários sentidos e, por isso, sempre um tema bastante provocador que merece muitas reflexões. Poderia se perguntar se a ciência tem gênero e, a partir dos meus estudos, eu posso dizer positivamente, sim, a ciência tem gênero. Na medida em que a representação do conceito de ciência, em termos da sua associação com categorias tais como a universalidade, a objetividade, o método científico, sempre vinculado a uma noção de rigor, vigor, no sistema do pensamento da cultura ocidental, foram codificados como masculino. Tais categorias, essas que eu mencionei, operam um conjunto de sentidos e significações que controla ideologicamente o conceito de ciência e torna visível as conexões entre o que a Célia já falou, conhecimento e poder, entre instituição intelectual e campos disciplinares e entre privilégio e exclusões. Basta lembrar aqui o programa Ciências Sem Fronteiras como emprego do termo ciência. Ao excluir as áreas das ciências humanas do programa, o programa instrumentalizou uma definição de ciência com fronteiras. Nesse sentido, o programa inscreve uma intencionalidade perfeitamente compatível no quadro em que a divisão de conhecimento em áreas distintas incorpora também uma taxonomia que codifica poderes institucionais e disciplinares, através dos quais algumas áreas do conhecimento são mais valorizadas pela cultura científica do que outras. E é o caso das letras, considerada menos científica que as outras áreas. Então, a área de letras é uma área que, historicamente, se constituiu com a larga predominância de atuação de mulheres, e assim é até hoje. Contudo, a expressão que se cristalizou ao longo da história das letras, não só como aqui, mas como também em outros países, é a expressão homens de letras, e que mostra que foram os intelectuais homens que se destacaram na história da área. Mulheres das letras não são os intelectuais, são as professoras. No Hall da Fama, no prédio do CNPq, eu não sei se é permanente, mas quando eu estou lá, eu sempre vejo esse Hall da Fama. Há vários painéis com a fotografia, um pequeno currículo dos cientistas brasileiros que se destacaram. Na área das letras, há duas figuras que se destacaram. Dois homens, numa área predominantemente, majoritariamente constituída de mulheres. E agora eu vou costurar assim, algumas questões relacionadas a gênero e ciência a partir de uma filósofa que publicou em 78 o título Gender and Science. O nome dela é Evelyn Fox Keller, que ela elabora sobre o conceito de objetividade visto como paradigma ideológico dominante das ciências naturais para fazer uma crítica à, entre aspas, ciência do homem. Para Keller, a ideologia científica divide o mundo em dois segmentos: o conhecedor, a mente, e o conhecível, a natureza, sendo que a relação entre as duas é de distância e de separação, uma relação entre sujeito e objeto radicalmente divididos. O que a ideologia patriarcal fez foi genderizar as duas partes, a natureza objetificada e feminina, enquanto que o conhecimento é caracterizado como masculino. E eu cito, faço uma citação dela. A caracterização tanto da mente científica quanto dos modos de acesso ao conhecimento como masculino é significante. Masculino é que denota, como sempre, autonomia, separação e distância. O que tem sido argumentado por Keller e outras filósofas que têm trabalhado com a questão de gênero e ciência, como Susan Gordo,
Sandra Hardin, Jennifer Lloyd, é que as formas do pensamento estruturado no âmbito da ciência, da filosofia e de suas teorias são intimamente associadas a categorias sexualizadas, da dominação e da opressão. Isso quer dizer que os conteúdos do gênero simbólico significa o homem e a mulher como princípios essencializados, simbolizados, por exemplo, nas figuras, o homem da razão, a mulher da natureza, interagem e alimentam a divisão no gênero sexual e social, com consequências na formação social das identidades de homens e mulheres, inclusive no campo científico. Assim, é importante compreender o quanto as metáforas, por exemplo, o homem da razão é uma metáfora, a mulher da natureza é uma metáfora, o quanto as metáforas, com seus conteúdos simbolizados, têm um efeito não metafórico na vida real, na medida em que projetam distinções, condicionam identidades e concorrem, assim, na produção de sujeitos. É no bojo dessas reflexões que os estudos sobre as imbricações entre o discurso das ciências e o imaginário cultural assumem relevância para se compreender como a alteridade feminina foi pensada e articulada dentro de uma política de gênero que sistematicamente posicionou a mulher na categoria do outro, ou seja, o não sujeito. Cabe referir brevemente ao estudo feito pelo filósofo francês Jacques Derrida, no ensaio intitulado White Mythology, Mitologia Branca, publicado em 1985, sobre o uso das metáforas nas descrições da atividade mental feitas por Descartes, nas quais a metáfora, o homem da razão, aparentemente neutra e transcendente na afirmação de um ideal assexuado de conhecimento e que assume importância fundacional na conceptualização da razão na tradição filosófica moderna, compactua, não obstante, com as distinções opositivas homem-mulher. Como afirma Lloyd, num ensaio intitulado Maleness, Metaphor and the Crisis of Reason, masculinidade, metáfora e a crise da razão, o signo mulher sempre foi utilizado não somente para simbolizar o que é o oposto à razão masculina, mas também para simbolizar a própria diferença sexual em oposição à pressuposta falta de diferenciação do masculino. Daí derivam concepções psicanalíticas e muito popularizadas de que o sexo está na mulher, como se o homem não tivesse sexo. A tradição filosófica construiu assim a razão masculina em oposição a quê? À emoção, aos sentidos, à imaginação e ao corpo feminino. Mas também construiu uma noção de alma. Isso percorre todos os filósofos. A alma é um atributo da razão e é vista como assexuada e transcende as diferenças dos corpos. Mas como eu quero mostrar mais adiante, a questão da alma feminina não foi muito bem tratada pelos filósofos. Isso porque o logos, o cogito, a razão, compõem toda uma lógica de operações binárias através das quais a diferença masculino-feminino é posicionado de forma hierárquica e assimétrica, o que levou Jacques Derrida, em outro dos seus escritos, a chamar a nossa cultura ocidental como falogocêntrica. Nesse sistema, o outro feminino é metaforizado em imagens de mulher/mãe, natureza, corpo, matéria, falta, o inconsciente, aquilo que não é representável, o sujeito de menos, ou seja, toda uma série de representações que ratificam a positividade do sujeito masculino. O que proponho examinar brevemente é onde e como se constituiu a origem da autoridade que gerou a hegemonia do masculino na esfera da ciência e da cultura, a partir da centralidade da metáfora o homem da razão, que domina a história do saber no Ocidente, e da oposição binária fundamental que dela decorre, que é a oposição natureza versus cultura,
Para tanto, eu quero levantar aqui o argumento de que o binarismo de gênero, como construção especular, como reflexo da diferença sexual, surge na gênese mesma do pensamento ocidental, em termos da exclusão da mulher do logos filosófico, da razão e do discurso, o que explica o seu não reconhecimento enquanto sujeito da história, da representação, da interpretação, da cultura e do conhecimento ao longo dos séculos. Um dos primeiros textos a codificar as diferenças de gênero para definir quem é quem na polis é o texto Política de Aristóteles. É preciso compreender, antes de tudo, que Aristóteles discorre sobre diferenças entre homens e mulheres no contexto da distinção entre homens e mulheres pertencentes a uma classe social específica, a classe dos cidadãos, mesmo que a mulher não seja considerada cidadã. Para Aristóteles, os seres humanos são divididos em humanos livres e escravos. Entretanto, as mulheres livres não são constituídas como sujeitos plenos da polis. Não são capazes de viver vidas que expressem as formas mais elevadas da excelência humana, muito embora sejam capazes de realizar serviços, incluindo a procriação, sem as quais a polis não teria condições de existir. Portanto, ao falar de homem e mulher, categorias usadas para diferenciar da categoria dos escravos, Aristóteles admite que aquela relação é mais igualitária do que a relação entre senhor e escravo, mas não deixa de afirmar a condição de superioridade do homem, pois é ela que lhe dá o direito e o poder de mando. A questão determinante da faculdade da razão emerge na discussão da alma, constituída de dois elementos, da racionalidade e da irracionalidade. Ao afirmar que no homem predomina a racionalidade e que na mulher a capacidade da razão não tem autoridade porque facilmente cede à força do irracional, Aristóteles define o valor relativo das contribuições de homens e mulheres à polis como sendo determinado pelo valor relativo da alma em relação ao corpo, da forma em relação à matéria. Enquanto que no homem o elemento divino da alma se manifesta em seu esplendor via a razão, na mulher ela se manifesta como um déficit, um a menos, de modo que mulheres e escravos são vistos praticamente enquanto corpos com almas menores ou sem almas. Em termos de gênero, Aristóteles ratifica os binarismos associados à divisão de gênero em termos de razão versus emoção, emoção associada naturalmente à irracionalidade, alma versus corpo, substância versus matéria, masculino versus feminino, o que significa definir a natureza feminina de forma categórica como a de um ser menos humano, incompleto, o que confere legitimidade às limitações impostas ao papel da mulher na polis. Bom, essa oposição essencial entre substância e matéria continua num outro texto do Aristóteles intitulado Sobre a Geração dos Animais, vinculado ao campo da reprodução. E é nesse contexto que o corpo humano declinado no feminino sofre um rebaixamento conceitual em razão de sua inscrição na esfera dos processos da natureza, suas leis e seus ciclos. Destituída, portanto, de substância, a mulher é apenas matéria, um ser com alma de menos, o que vai agregar a conotação de inferioridade, um juízo valorativo sobre faculdades cognitivas. No caso, a incapacidade da mulher de exercer a razão com plenitude, o que significa ser barrada do seu acesso à transcendência. Por isso, Aristóteles argumenta que, sendo a inteligência dos homens superior por natureza, é natural que eles sejam destinados a mandar as mulheres, pois essas são, como cito, uma metade dos seres vivos. No contexto do seu argumento, os termos que definem o que se qualifica e pode ser reconhecido como humano ficam muito claros, uma vez que, para efeitos práticos,
em questões que dizem respeito à organização social e ao funcionamento do Estado, a própria definição do humano implica em construções diferenciadas e hierarquizadas. Dessa forma, as mulheres, os escravos e os bárbaros, que são os estrangeiros, correspondem às gradações nessa hierarquia. Mas é significativo que somente o ser da mulher é concebido como uma forma inferior de vida humana pela matéria corpórea associada à animalidade, o que veio a constituir uma premissa não questionada no âmbito da cultura ocidental e particularmente nas disciplinas humanistas ao longo dos séculos. Bom, o Jacques Derrida retoma, faz uma releitura do conteúdo dos diálogos platônicos no seu texto Disseminação, publicado originalmente na França em 1971. Ele retoma os diálogos platônicos para sustentar a crítica que ele faz à metafísica ocidental e ao fundamentalismo do Logos. E é interessante observar a maneira como sua leitura traz à tona o entrelaçamento do Logos com a questão da diferença. No capítulo 2, intitulado O Pai do Logos, Derrida discute a permanência, na fala de Sócrates, de um esquema platônico que inscreve a origem e o poder do discurso no Logos, a posição paterna, concluindo que não se trata de dizer que o Logos é o pai, mas que a origem do Logos é seu pai, e acrescenta que isso não é simplesmente uma metáfora, um efeito de retórica. No capítulo 8, intitulado Herança do Fármaco, a cena familiar, Derrida discute mais detidamente as metáforas familiares recorrentes na filosofia e conclui, aqui é uma citação, tradução minha do texto do Derrida: tudo é sobre pais e filhos, sobre bastardos ou filhos legítimos, sobre herança, esperma e esterilidade. Nada é dito sobre a mãe, e isso não será jogado contra nós. E se alguém olhar com bastante atenção, como naqueles quadros onde uma ou outra figura pode ser levemente percebida, poderá discernir a forma da mãe, uma forma instável, de cabeça para baixo entre as folhagens, no fundo do jardim. Fecha a citação. A ausência da mãe, aqui em Sócrates, é garantida pela presença de uma imagem espectral, que, no entanto, não constitui um sujeito, uma presença plena, porque na mãe não há a potencialidade do discurso. É sombra, sem concretude e sem discurso. Como afirma Derrida, é a partir do Logos que se anuncia e se dá a pensar algo como a paternidade. A relação entre paternidade, portanto, discurso, conhecimento e lei, Logos e Nomos, sustenta o patriarcalismo filosófico que no século XIX irá reforçar o pensamento freudiano. Assim, Freud, em Moisés e o monoteísmo, ou em O Mal-Estar da Cultura, bem como no ensaio A Moral Sexual e o Nervosismo Moderno, retoma a questão da paternidade em termos de processos mentais e cognitivos associados à construção da civilização ocidental e definitivamente relega a figura da mãe, ou o feminino, ao polo pulsional da cultura, pois o feminino, ou a mãe, como, entre aspas, filha da natureza, é vinculada à matéria, portanto, é incapaz das sublimações pulsionais necessárias para o trabalho da cultura, que, de forma inconteste, é um assunto exclusivo dos homens. Então, enraizados em toda a epistemologia patriarcal sobre a diferença entre os sexos, pode-se dizer que o dualismo natureza-cultura produziu a cultura dominante do humano declinado pelo masculino, em sua relação com o ser menos humano, uma categoria entre o humano e o não humano que veio a se definir como sendo o ser mulher, definição decorrente da racionalização do mimetismo biológico que ratificou as representações de uma relação pretensamente natural entre o corpo das mulheres com o corpo da natureza. Com a emergência do chamado homem da razão, particularmente no advento da modernidade,
conceito metáfora, que constitui a marca registrada do campo conceitual associado à filosofia, mas também à ciência moderna, o dualismo natureza-cultura foi reescrito e ressignificado, primeiramente no racionalismo cartesiano, cuja clássica formulação cogito ergo sum jogou o corpo para a ordem das leis mecânicas da natureza, res extensa, expulsando o corpo definitivamente do campo filosófico como algo que não é sujeito, portanto, externo a ele, pertencente à natureza do sensível e, portanto, fonte de obscurecimento e confusão da razão. É assim que foi visto o corpo. O método filosófico que consagrou a racionalidade e a objetividade como baluartes do saber moderno, legitimando a ruptura mente-corpo a partir da premissa da superação de suas limitações por uma mente incorpórea, contribuiu decisivamente para a essencialização ontológica do homem enquanto sujeito soberano do conhecimento, uma subjetividade autônoma e racional diante desse outro, o mundo objetificado de uma natureza que, via de regra, assume o estatuto do feminino. No certo sentido, há uma sintonia entre a filosofia cartesiana, racional e teórica, e o empirismo prático de Francis Bacon, um dos fundadores das ciências naturais do século XVII, no que se refere ao feminino. Bacon, ele, no texto A Nova Filosofia, Novum Organum Scientiarum, de 1620, define a natureza como feminina e a concebe como um modelo mecânico, acionado por forças de causa e efeito, passíveis de serem compreendidas, controladas e dominadas pelos conhecimentos adquiridos pelo cientista. A figura-chave que inaugura o nascimento da ciência moderna, territorialidade quase que exclusiva do masculino. Particularmente no ensaio de Bacon, intitulado O Nascimento do Tempo Masculino, Temporis Masculis Partius, de 1605, a metáfora da união sexual entre o cientista e a natureza, que permeia todo o texto, assume não raro a conotação de violência associada ao estupro. Ou seja, o poder da natureza é tomado à força e seus mistérios devassados pelo cientista. Não resta dúvida de que tanto o racionalismo filosófico quanto o empiricismo científico consagraram a seu modo os dualismos ou oposições binárias, cultura, natureza, mente e corpo, sujeito-objeto, masculino ou feminino, como absolutos hierárquicos, pautados pelo ideal de uma mente que supostamente transcende toda a diferença sexual, mas que se inscreve no conjunto dos discursos claramente como masculina, pois é em relação a ela que o feminino emerge como lugar da diferença, codificado pela materialidade do corpo, não raro inserido no contexto da discussão em torno dos animais, os quais são, via de regra, reduzidos à condição de máquinas reprodutoras. A exclusão metafórica do feminino da razão nos discursos hegemônicos do saber ocidental se alinha com a história da desvalorização da quase invisibilidade milenar das mulheres dos campos da ciência e da cultura. Eu disse quase, Maria, e tu mostraste as que se destacaram. Precisamente por essa razão, podemos dizer que o desenvolvimento das ideias e os seus protocolos científicos, filosóficos, articulam uma grande metáfora cultural como a autoridade de moldar a arquitetura da sua expressão social, inclusive de como vivemos no mundo. É na chave histórica da modernidade que se processou um forte investimento ideológico no sistema sexo-gênero, fundamento para a domesticação do feminino pela força do construto da mulher feminina corpo maternal. A maternidade sempre funcionou também para ratificar a vinculação do corpo feminino com a natureza, num modelo consagrado, idealizado, né, o corpo feminino como corpo maternal, consagrado por poderes seculares e religiosos e instrumental na codificação de práticas sociais. A lógica, evidente que com a modernidade vem uma nova ordem do mundo, com o capitalismo como sistema econômico,
E a lógica desse novo sistema se pautou pela distinção radical entre reprodução de vida e produção material de vida, pela separação das esferas do público e do privado, pela divisão sexual do trabalho. E toda essa reconfiguração estreitou a relação corpo feminino-natureza para delimitar os sentidos do signo mulher e fixá-lo no materno. A figura de um corpo feminino dócil, disciplinado e reprodutivo, em outras palavras, útil para uma cultura burguesa emergente no contexto da nova ordenação do mundo, fez com que o modo de produção capitalista viesse reforçar a lei patriarcal, tornando-a redundante. Nesse sentido, o mito soberano da paternidade, calcado no logos e no sujeito, subjaz ao sistema filosófico do Ocidente, seus rastros são visíveis nas heranças patriarcais que permeiam as esferas do poder político, social, cultural e teórico, e cujos efeitos persistem sob várias formas da vida social e também acadêmica. Nesse sentido, cabe observar que algumas áreas, como eu já tinha dito no início, são consideradas mais científicas do que as outras, e não por acaso são as áreas das humanas que recebem a denominação ou a identidade de soft sciences, uma reinscrição binária entre as ciências duras e as ciências mais, não sei nem como traduzir adequadamente o termo soft, mas que sinaliza, né, a soft science algo de menor, menos relevante. Em se tratando dos campos da letra, eu já estou encaminhando para a finalização, cabe observar que toda a sua história foi territorializada pelo sujeito masculino, chamado homem das letras. Por exemplo, a institucionalização e a valorização da função autoral que sustentou a autoridade literária a partir do século XVII, nasceu no bojo desse processo histórico de construção da prerrogativa masculina do discurso, o qual exerceu um poder regulador na produção, na recepção e legitimação das obras que vieram a se constituir e serem chamadas de obras canônicas ou as obras que tornaram o repertório das histórias das literaturas nacionais. Não surpreende que desde o século XIX, muitos críticos importantes no cenário da literatura brasileira tenham atribuído valor estético a obras definidas pelo chamado estilo viril ou estilo másculo, que é o caso de grandes críticos como José Veríssimo e Araripe Júnior. E que também críticos tenham definido obras de autoria feminina como, entre aspas, de calete fraco, porque o melhor lugar para uma escritora desenvolver suas atividades seria a maternidade, afirmação do crítico Olívio Montenegro em 1937. O fato de muitas das escritoras do nosso passado terem escrito sob pseudônimo para manter o anonimato coloca em relevo o drama, por exemplo, da autoria feminina no campo das letras, sob a pressão social que definia a criação e a escrita como capacidades impróprias à natureza feminina. Somente a partir da década de 70, com a constituição de grupos de pesquisa de mulheres nos institutos de letras, é que se iniciou o resgate das nossas escritoras do passado. No Brasil, essa atividade de pesquisa de resgate já rendeu 3 antologias, totalizando 3.000 páginas. E eu trouxe o primeiro número da antologia, com 1.000 páginas, escritoras brasileiras do século XIX, e somente nessa antologia são registradas 52 escritoras. Então, esse aqui é o resultado de uma outra reconfiguração da relação mulheres e ciência. Muito obrigada. Então vamos aos debates. Cumprimentar os colegas do presidente, do painel. Gostaria só de fazer um
determinar que o átomo tinha elétrons que ficavam em camadas, e essas camadas tinham determinados números bem característicos. Ela descobriu isso. Eles trabalhavam os três juntos e ela descobriu isso. E um dos colegas dela, Nobelaga, junto com ela, classificou essa descoberta da Maria Meyer de números mágicos. Isso é algo que me intriga desde estudante, jovem estudante de física, porque que é um resultado científico, que tem a ver com como a natureza se comporta e as leis que lá estão, ganharia a palavra mágico como qualificativo. Eu só deixo isso para acrescentar a reflexão. Boa tarde, queria cumprimentá-las, né, e colocar aqui, trazendo um pouco desse histórico, né, das mulheres na ciência que a Miriane fez. Tem um livro cujo título é As Grandes Damas da Ciência, que traz um pouco da história de cada uma delas. E aí, um dos meus trabalhos está sendo escrever sobre isso, porque eu fico pensando que se fizer a história dos homens, serão os grandes cavalheiros da ciência, né? Primeira dúvida que eu tenho. E outra que aparece coisas desse tipo, né? Da Agnese ser conhecida como a curva de Agnese ser chamada de bruxa, por uma má tradução, né? Feita por um homem, inclusive. E aí o cara continua descrevendo, porque é um homem quem escreve esse livro das Grandes Damas da Ciência, e em algum momento ele segue chamando de bruxa. Então a gente, por vezes, também vai tentar trazer à tona essas informações e fazer essa discussão para dar visibilidade, e acaba escorregando em continuar fazendo algumas considerações que são questionáveis, vamos dizer assim. Então, que isso também fica, né, para trazer assim, nessas coisas pelas quais a gente está refletindo. E outra coisa que me chamou a atenção nesse livro é que, muito embora seja responsabilidade da mulher, a maternidade, né, o cuidado com os filhos, nesse livro, quando se falava da família dessas mulheres, só se falava dos pais. Muito embora a gente tenha sempre marcado essa coisa, porque eram os pensantes, né? Ou ele era matemático, ou ele era... A mãe, se existia, não se sabe, porque não se fala disso, né? E por vezes essas coisas também continuam reaparecendo e sendo reatualizadas em alguns momentos, né? Olá, gostaria também de agradecer pelas falas. E eu fiquei com uma pergunta, assim, mais voltada àquela questão, né, poder de soma zero, acho que isso na primeira fala, que isso me deixou bem curioso, assim. E também uma outra coisa que me veio a partir dessa ideia de, por exemplo, aquela questão de equiparação dos números, de cargos do Congresso, por exemplo. Eu acho essa discussão extremamente relevante e também sempre me surge uma questão até, que são os limites da equivalência, assim, que é isso de, assim, eu venho da psicologia social e de alguns grupos de estudo sobre feminismo e as questões de gênero, e um pouco pensar como, ao mesmo tempo que a equiparação das estatísticas são extremamente importantes, também que elas não significam que a gente vai romper com as estruturas assimétricas de poder, né? Só porque elas vão estar equiparadas em algum momento, porque também é um exercício escapar das grandes generalizações, assim, como se fosse o absoluto das mulheres e o absoluto dos homens. Tanto que tem várias categorias, tipo, certamente essas estatísticas apresentadas apresentam mulheres que não são um absoluto das mulheres, não representam todas as mulheres. Existe a questão da interseccionalidade, né, que vem sido discutido no feminismo, que são diferentes demandas de diferentes feminismos, e que, bom, vai um pouco por aí a minha questão, assim, quais são esses limites da equivalência, como é que a gente olha para isso dessa maneira tão plural quanto possível. Posso, para adicionar
mencionar, porque talvez também uma pergunta, mas é uma estatística visual que aconteceu segunda-feira no Salão de Atos, que é um evento da FAPERGS, de 50 anos da FAPERGS e 80 anos da URGS. Então, é um evento da URGS, da nossa universidade e da FAPERGS. Então, na plateia tinha mais de 400, na maioria dos professores e pesquisadores, eu diria, olhando, que eu olhei, e quem me chamou a atenção foi um professor da universidade que estava sentado ao meu lado, na plateia havia uma igualdade de números. Na mesa diretora estava o governador, vários secretários de Estado, o reitor, o representante do Vale Sul, tinha mais de 10 pessoas na mesa, né? Mais de 10 pessoas, 11 ou 12, eu acho que era 11 porque o outro não veio. Uma mulher, a presidente da FAPERGS, e a outra mulher que estava lá, ela estava substituindo o representante da CAPES, que não veio, então mandou a substituir. Então ela estava substituindo, ela não era a titular ali naquele momento. Então eu diria que tinha menos de 10% de mulheres na situação de poder, mas na situação Tinha alguma mulher negra, por exemplo? saberes, na situação de saberes dominados, que a Célia falou, né, que o Foucault fala, estava igual lá quer dizer, eu chamaria de saberes dominados, que estavam lá na plateia. Então, só para adicionar a tua pergunta, porque a Célia vai falar. Por exemplo, as pessoas que passam ali, se tivessem 4 homens falando aqui, diriam, tem uma reunião, um ciclo de palestra. Possivelmente elas passam, o que será que aquelas 4 mulheres estão fazendo lá? Certamente. Certamente, que engraçado aquelas 4 mulheres lá. Se fossem 4 homens, era apenas um ciclo de palestra. Bom, eu queria fazer 4 pontos bem rápidos. O primeiro sobre o pai e as mulheres importantes. Se nós pegarmos feministas importantes do século XIX, nós vamos ver que a grande maioria delas tinha um pai importante. O caso, inclusive, da Berta Lutz no Brasil. E aí a gente fica pensando que as mulheres do século XIX, no início do século XX, até a verdade, para conseguir chegar a uma posição de destaque, elas tinham de ter um pai excepcional. Era um homem e um homem excepcional. Ou seja, ele era um homem intelectual, geralmente muitas posses, e, além de intelectual, ele era uma pessoa que tinha uma avançada em relação ao seu próprio momento, e ele permitia a filha. Ele dá acesso à biblioteca. Então é muito interessante, atrás de todas as mulheres, sempre tem por isso que não se fala da mãe, porque é um pai que permitiu. Ou seja, ela não está lá porque o pai permitiu, porque o pai é um cientista, porque o pai é um literato. Pega pessoas. Eu fiz uma vez uma pesquisa sobre mulheres que tinham jornais locais no interior do Brasil. Pois atrás dessas mulheres sempre tinha um pai excepcional que liberava, que ia à biblioteca, que dava livros, que fazia... É impressionante isso, que a dominação masculina está muito clara aí. Segunda coisa, bem rapidinho. Eu estava no Conselho Deliberativo do CNPq quando foi votada a política do CNPq e a ciência das mulheres. Eu era a única mulher no Conselho Deliberativo do CNPq, a Floriana era vice-presidente. Nós fizemos uma dupla, inclusive, porque eu era a única mulher, a Bruna era vice-presidente do CNPq na época. Quando o presidente do CNPq pôs para votar, todos os homens que estavam nessa reunião disseram, que isso? E ele explica, não, vamos passar porque isso é política de Estado, não pode nem discutir. Foi assim que foi passado no CNPq. Não vamos nem discutir isso porque isso é política de Estado, gente. A gente tem de engolir essa coisa aí porque é política de Estado. É uma questão relacionada lá com a Secretaria Especial da Política das Mulheres. A gente não precisa nem para discutir isso. Foi assim que
foi passado, eu fui testemunha dessa cena. Então, não, a política, porque houve uma reação, como você tem que dar dinheiro para isso? As pessoas diziam. E aí eles disseram, não dá para discutir, porque isso foi decidido num outro nível. Foi nível de ministro, e aqui a gente tem que passar mesmo. Bom, quanto ao poder, eu acho que a questão, mas não? Maurício. Maurício, eu acho essa questão extremamente importante. Existem dois tipos, isso é uma questão muito discutida na ciência política. O poder de soma zero e o poder de soma variável. Na realidade, a grande maioria das relações de poder são poder de soma zero. Ou seja, para que uma classe ganhe poder, uma tem de perder poder. Ou seja, para que um grupo ganhe poder, o outro tem de perder poder. Então, esse é um poder de soma zero e que é por isso que as lutas políticas são tão aguerridas em qualquer espaço. E eu acho que essa é uma questão. A questão da tem uma cientista política inglesa chamada Anne Phillips, que fala muito da questão da presença e da ideia sem a presença, da presença sem a ideia, para falar em termos políticos. É evidente que nós temos, quando nós lutamos para que as mulheres estejam em número iguais aos homens no Congresso Nacional ou em qualquer outro lugar, são dois momentos de luta. Eu tenho de lutar, inclusive, para que uma pessoa que seja absolutamente contra as minhas ideias tenha direito de estar lá. Porque senão porque as mulheres porque para que entrar mulher, olha só a Margaret Thatcher, olha só, não sei, mas acontece que junto com a Margaret Thatcher eu põe o Hitler, o Stalin, agora um monte de gente do outro lado, o Reagan. Então, na verdade, são duas questões distintas. Uma é uma luta política para que essas mulheres sejam defensoras das ideias das mulheres. Isso é uma luta política. Outra é que as mulheres como gênero, e aí nós não podemos pensar que só as mulheres do meu partido, porque aí é uma luta indecente. Eu só quero mulheres, eu quero as mulheres do meu partido. A do partido dos outros não quero que entre. A luta tem que ser mais... Então, na verdade, isto não quer dizer que o simples fato de ter mulheres no Congresso Nacional, ou ter negros no Congresso Nacional, ou qualquer outra minoria, garanta que as políticas relacionadas com direitos de mulheres, de negros, de minorias, sejam privilegiadas. Mas se não houver mulheres, negros, gays, etc., é muito mais difícil que elas sejam privilegiadas. Tanto que em 1988, a Constituinte de 87 e 88, tinham 23 mulheres, nenhuma delas era feminista. A maioria delas vinham de partidos conservadores. E o movimento feminista no Brasil fez uma pressão tão grande em relação a essas mulheres, que elas criaram uma coisa que elas chamavam a bancada do batom. Elas defenderam, elas só não defenderam as feministas, a Constituição Brasileira de 88 é uma das constituições do mundo que mais garante direitos da mulher. Só houve uma luta das feministas, de todos os artigos que as feministas queriam colocar na Constituinte, que não foi aceito. E é incrível como a gente sabe, não era um aborto, porque a gente nem tocou nesse assunto. Era o direito trabalhista para as empregadas domésticas. Isso as deputadas não aceitaram na época. Né? Agora, a única coisa que nós tentamos colocar em 87, na Constituição de 88, e não teve jeito, porque aí tocou no salário delas. Né? Nelas, isso aí não. Isso a gente vai perder igual, isso não. Mas, e questões incríveis, se a gente ler a Constituição, até a mulher que está presa tem direito a amamentar seu filho. Isso está na Constituição brasileira. Então, a gente vê como foi uma luta se ganhou com mulheres não feministas. Então, ter mulheres, ter negros, ter gays, ter minorias, ter indígenas, não garante que os direitos dessas pessoas serão defendidos. Mas sem eles dificilmente vai ser. Então essa é a questão. Não sei se eu respondi ao contento das perguntas. Obrigada. Eu queria fazer assim uma